Shalom, Jamerson! Como é que você tá? Que o Eterno te abençoe! Consegue falar rapidinho? Que bom que você tá aqui, homem de Deus! Que o Eterno te abençoe, viu? Que te conduza a novos caminhos, que te prospere, que te dê graça, força, autoridade. Amém, homem de Deus. Compartilhe a live com a sua esposa. Toda quarta-feira, Jamerson, eu faço live, ensinando a palavra. Você é muito bem-vindo. E passa para sua esposa. Quem sabe, né? Eu tenho alguma informação aí que poderá abençoá-la. Shalom, Fê! Tudo bom, minha flor? Bom dia! Muito feliz em te ver, viu? Tá lendo a Bíblia, Jamerson? Leia a Bíblia. Shalom, Jaque! Clica aí, por favor, se puder clicar. Tudo bom, Jaque? Nós temos que agendar, né, irmã? Shalom, Arlete! Como é que você tá, dona bonita? Shalom, Marta! Arlete, eu te mandei uma mensagem no privado, não sei se você chegou a ver. Eu estava orando, o Senhor me trouxe você à memória. Aí eu te mandei uma mensagenzinha. Shalom, Queca. Shalom, se vocês puderem, irmãs, né? Pra gente poder ter maior engajamento. Clica, encaminha para um amigo. Encaminha para uma amiga. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui. Se puder escrever aqui, Shalom, tenha um dia abençoado, né? Nós estamos no mês de Abib, e no mês de Abib é o mês de primícias, então que nós possamos primiciar palavras proféticas, palavras de amor. Por quê? Porque o sentido desse mês está diretamente ligado à fala. Então, palavras de força, palavras de amor, palavras de sabedoria, são sementes lançadas na vida do irmão. Então, que nós possamos lançar sementes na vida do irmão. Amém? Encaminha para um conhecido, para um amigo, para uma amiga. Amém? Shalom, dona Manu! Como está, dona Manuela? Está bem, minha flor? Glória ao Pai, vamos orar? Por favor, irmãs, me ajudem. Graças a Deus. Eu estudando sobre primogenitura, só estava lembrando de você. Lembrei muito de você no estudo da primogenitura. Amém? Vamos orar, né? Porque nós devemos ter consciência de quê? Que toda a nossa vida gira em torno do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Todos nós giramos em torno de Yeshua, e tudo aquilo que não manifesta Yeshua deve ser questionado, deve ser abandonado.
Inês, e por que você está falando isso? Porque eu falei da bênção da primogenitura, que é real, é bíblica, está presente nas Escrituras. E antes da bênção da primogenitura, antes de tudo, a centralidade deve ser sempre Yeshua HaMashiach. Amém? Com certeza, é importante, Manuela. Shalom, Camila, como é que você tá, dona bonita? Vamos lá, vamos orar. Já são 9:09, né? 9 é um número bem interessante, mas a gente não vai falar nisso agora. Vamos orar neste tempo para que o Senhor possa trazer a minha vida, a tua vida, a vida de quem entrou, a vida de quem ficou, a vida de quem passou, né? As orientações para seguirmos essa trajetória desse início de ano. Nós estamos no início do ano. Shalom, dona Isa. Como é que você tá, dona bonita? Digita aí, Deus te abençoe. Encaminha para sua irmã, Isa. Shalom, Gabi. É a primeira vez aqui, Gabi? Se for, seja muito bem-vinda. Não me lembro de você. Empreendedora, que o Senhor te prospere. Lance palavras de paz, de amor, de justiça, de alegria na vida dos irmãos. Primeira vez. Seja muito bem-vinda, Gabi. Que o Senhor te dê respostas nessa live de hoje e te leve a outras direções, viu? Que o Senhor te conduza a outros acessos, a outras conexões. É tempo de novidade. Seja muito bem-vinda. Se puder encaminhar para um amigo, para uma amiga, fique à vontade. Amém? Então vamos lá? Quem puder, né, abrir as Escrituras Sagradas, vamos orar por ele, sim. Ele já está curado, viu, irmã? Ele já está curado, porque no Senhor está a cura e no mês de Abib o milagre. Então creia, porque tudo que o Eterno faz, tudo que Jesus faz, começa com o princípio da fé. Primeiro, nós cremos que Yeshua é o acesso, é a chave, é a porta. Segunda coisa que nós devemos fazer, concordar. Então nós, em unidade igreja, em concordância e em fé, buscando a centralidade da direção em Cristo, declaramos a palavra profética da cura para o seu filho, porque é tempo de milagre. É tempo de milagre. Nós estamos alinhadas com a Escritura. Inês, como assim? Todo tempo é tempo de milagre. É verdade. Só que existem portais específicos, estações específicas, horários específicos. 9 horas é o horário da manifestação do Espírito Santo de Deus. Quarta-feira é a manifestação do Espírito do Conselho de Deus. Mês de Abib é o mês do milagre do Eterno, né? Mulheres alinhadas são mulheres que frutificam, que germinam, que aumentam, que dão prosperidade, riqueza. Então, onde tem mulher em alinhamento com a palavra, tem que ter milagre, porque o homem lançou a semente e a mulher multiplica a semente. Então que nessa semana, na vida do filho da Gabi, na vida de todos os filhos, de todas as heranças que o Eterno nos deu, eu declaro uma palavra profética, eu declaro um decreto apostólico: vida, cura, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Como sempre, né? A gente faz o script, nunca é o script, mas vambora. Shalom, Lu, como é que você tá, bonita? Shalom, Andréia. Seja muito bem-vinda, Andréia. Se for a primeira vez, digita pra mim aqui. Que o Senhor possa fazer de novo o novo. Adoremos ao Senhor com novos cânticos, com novas orações, com novas palavras. Abre a tua Bíblia aí no Salmo 13. Nós vamos falar de Salmos 13 e nós vamos falar de Lucas 8. Essa foi a palavra direcionada pelo Pai. E nós falaremos tudo mais que o Pai quiser. Aleluia, semente, abundância, graça e poder. Aleluia, glorificado seja o nome do Eterno. Amém, Paizinho, eis-nos aqui.
diante de Ti, Pai, em mais um tempo, em mais um dia que o Senhor nos deu fôlego de vida. Obrigada, Senhor, pela chance de exaltar o Teu nome. Obrigada, Senhor, pela chance de poder falar a Tua verdade, a Tua palavra. Nós aqui em unidade, como a Tua igreja, nos conectamos e nos alinhamos à Tua palavra da verdade, que é Yeshua HaMashiach, o verbo vivo que se fez carne, morreu, padeceu, ressuscitou e nos dá acesso ao Criador. Pai, dentro deste alinhamento profético, nós entregamos esse dia, essa semana, esse mês, esse ano, nós entregamos os sonhos, os projetos, os planos, para que a vontade do Pai se manifeste na nossa vida, nos conduzindo ao lugar, nos conduzindo às pessoas, nos conduzindo aos projetos que Ele tem para nós. Seja conosco nesse dia, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Aleluia. Shalom, dona Luciene. Como é que você tá, Luciene Sampaio? Shalom, eu acho que é o Rafael. Rafael, seja muito bem-vindo. Shalom, Eliane. Vamos lá? Salmos capítulo 13. Nós vamos falar do verso 3, tá? Vamos começar no verso 3. O que está dizendo o verso 3? Atenta para mim. Atenta, preste atenção. Presta atenção a mim. Ou, atenta-te. Atenta-te a quem? A mim. Responde-me. Olha que interessante. Vou até ler o verso 2. Vamos começar no verso 2, para a gente ver o contexto. O Salmo 13 é uma oração de fé, tá? Salmo de Davi. Até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? O salmista está orando, né? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Verso 2. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Eu estou relutando com quem? Dentro da minha alma, dentro das minhas convicções, dentro dos meus projetos. Como eu não tenho resposta, como eu não sei o que fazer diante do diagnóstico, diante do cenário, diante da situação, seja ela de luta ou seja ela de prazer. A diferença da situação de prazer é que a gente muitas vezes não percebe os códigos, porque nós estamos em regozijo. Mas não importa a situação. Toda situação traz direção, toda situação traz resposta, toda situação traz alguma ativação. Então não importa se a situação é positiva ou se é negativa, se o tempo é de guerra ou se o tempo é de paz. Não importa o momento, o que eu tenho que prestar atenção, o que o momento está denunciando. Então aqui o salmista está orando, me responde, Senhor. Senhor, olha para mim. Aprenda, toda a resposta que eu e você precisa não está no homem, não está no governo, não está nas instituições. A resposta, a direção, o acesso está no Criador. Verso 2. Até quando estarei relutando dentro da minha alma? Como a Camila escreveu aí, emoções. Com tristeza no coração cada dia, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Aí o verso 3, que é o verso que a gente vai se atentar hoje. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, aleluia, para que eu não durma o sono da morte. Inês, não entendi nada. Quando nós estamos passando situações de conflito, nós tendemos a não perceber as coisas. Quando nós estamos passando situações de regozijo, nós não enxergamos a coisa. E o que está falando aqui? Ilumina os meus olhos, ou seja, me dá clareza. Me dá visão, haja luz, as janelas da minha alma. Por quê? Porque a situação do momento está fazendo com que eu não perceba o que está acontecendo. Toda situação traz uma denúncia. Então, se tem uma situação X, tem uma denúncia, ou seja, tudo aquilo que está acontecendo tem uma causa raiz.
tem uma causa base, tem uma causa interna que não está sendo vista, porque o salmista está falando isso. Ilumina os meus olhos, Senhor. O que a luz faz? A luz faz com que eu e você possamos perceber tudo aquilo que está oculto. Então que no dia de hoje, qual que é a situação desafiadora? É com o marido? É com o filho? É com a esposa? É no trabalho? Senhor, ilumina os meus olhos para que eu veja o oculto, para que eu veja o escondido, para que eu veja aquilo que está alimentando essa situação. O que está alimentando a situação de dor? É o meu comportamento? O que está alimentando a situação de alegria? É o meu comportamento? Inês, mas se a situação está boa, eu não tenho apenas que usufruir? Não. A situação é boa, eu tenho que aprender o que eu fiz. Onde foi que eu honrei? Onde foi que eu agradei? Para que eu possa viver um tempo de regozijo e de alegria de forma constante. Eu não posso simplesmente viver bons momentos sem saber qual é a causa do bom momento. Porque bons momentos são para serem celebrados, sem sombra de dúvida. E eles devem ser celebrados de forma consciente, de forma intencional. Então não importa a situação, toda situação eu devo enxergar a causa raiz. E aí a gente sempre dá destaque às situações de dor. Por quê? Porque devido à nossa natureza pecaminosa, nós temos uma tendência a buscar o Pai mediante a dor. Só que só chega no Pai mediante a dor quem não conseguiu enxergar o Pai mediante a alegria. E a alegria é mandamento. A alegria é fundamento. A alegria é base do reino. A alegria no Senhor é a nossa força. Então é no momento de alegria que eu tenho que enxergar o que eu fiz e o que eu não fiz. Por quê? Porque a dor está relacionada a cativeiro. A dor está relacionada à denúncia. Então, você está passando uma dor? Você está passando um problema a nível de enfermidade? Então, o que o mundo espiritual está falando para você? Tem pecado aí. Tem legalidade aí. Você precisa identificar a causa, se reconectar com o teu Pai e de forma alegre, porque chegou a dor, você vai se curar. De forma alegre, porque chegou o regozijo, você vai celebrar. E por que você deve fazer isso? Porque quando você tem clareza dos acontecidos, quando você tem os olhos iluminados, você tem uma escolha consciente e não escolha automática. Porque hoje nós buscamos resposta, né? Como eu vou resolver isso? Como eu vou fazer tal coisa? E o que o Senhor está nos informando? Não é como a palavra, é quem. Quem é que vai te dar a direção? Quem é que vai te dar a resposta? Quem é que vai te dar o caminho? Não é como eu vou resolver. Primeiro é quem é que vai me ajudar nisso? Quem é? É o Eterno. Porque o salmista nos orienta: Senhor, ilumina os meus olhos, para que eu, o quê? Não durma o sono da morte. E que morte é essa? Shalom, Ivanildes. Que morte é essa? Porque quando a gente pensa em morte, nós fomos condicionados a pensar na morte física. Quando nós falamos de morte, nós estamos condicionados, a pessoa ali morreu, foi para o céu ou foi para o inferno. Né? O que a nossa mente pensa? A pessoa morreu, aceitou Jesus, foi para o céu. A pessoa morreu, não aceitou Jesus, foi para o inferno. Uma coisa bem rasa, bem superficial. E o que o salmista está falando aqui de morte? Senhor, eu estou preso nas minhas emoções. Senhor, os meus inimigos estão armando ciladas contra mim. Senhor, tem situações de dor. Tem situações difíceis para mim. Por que tem situações difíceis? Porque eu estou morto. E por que eu estou morto? Porque eu não estou enxergando. Enxergando o quê? Enxergando a vida de Yeshua nessa situação. Então me acorda, Pai. Abra os meus olhos para que eu possa ver Jesus. Onde? Em qualquer situação. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Criador. Eu amo o Criador? Amo. Então, toda e qualquer situação, independente de qual seja, vai fazer o quê? Vai me despertar, vai me acordar, vai me trazer o quê? Consciência
Na morte, a escuridão. Na morte, a ausência de luz. Na morte, a perda. Na morte, há dores. Na morte, há decepção. Onde tem morte, tem cativeiro. Então o que o salmista está falando? Ilumina os meus olhos, ou seja, me dá consciência. O que é consciência? É análise, é clareza, é busca do quê? Do que eu estou vivendo. Porque eu estou vivendo uma morte no casamento? Qual a razão, Senhor? Ilumina os olhos da minha alma para que eu veja o meu pecado no meu casamento. Ilumina os olhos da minha alma para que eu veja onde eu estou morta. É nas finanças, é nas emoções, é na espiritualidade, para que eu possa fazer o quê? Me mover em ti. Qual é o seu sono de hoje? O sono do salmista é o sono da morte. Ou seja, não tem frutificação, não tem resultado. O que você não dá resultado? Qual que é a área da sua vida que não tem fruto? Porque aquele que verdadeiramente está em Cristo, ele frutifica, ele dá resultado, ele pratica. Só que aí a gente vai lá para Lucas 8, porque isso aqui foi, né, a nossa introdução, digamos assim. E lá em Lucas 8, o que está dizendo em Lucas no capítulo 8? Está falando também em Mateus, mas eu peguei Lucas, deixa eu abrir aqui. Cadê? Deixa eu ver se é esse. Lucas 8, a partir do verso 4. Lucas 8, a partir do verso 4. O que o pregador está falando? Aqui quem está conversando é Yeshua. Yeshua está falando uma parábola. Ou seja, Yeshua está falando através de códigos. E é interessante que dentro dessa parábola, depois vocês leiam, ele dá um recado aos discípulos. Para eles eu falo em parábolas. Agora, para você que é meu discípulo, para você que me segue, para você que tem uma vida alinhada comigo, eu falo abertamente. Então entenda, se você não está entendendo o que está acontecendo, você precisa se conectar com Yeshua. Porque quem verdadeiramente está plantado na videira verdadeira, entende os códigos. Vamos lá, verso 4. Afluindo uma grande multidão, vindo a ter com ele gente de todas as cidades, disse Yeshua uma parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. O que são sementes? Sementes são a palavra. Sementes é a palavra do Eterno plantada na terra. Que terra? Eu e você. Que semente? Palavra. Inês, o que tem a ver isso com o Salmo 3? Segura aí que a gente já vai falar. Salmo 13. Verso 6. Então a primeira semente, ela foi pisada. A segunda semente, outra caiu sobre, saiu os balãozinhos. Outra caiu sobre a pedra, tendo crescido, secou por falta de umidade. Então uma morre porque é pisada, outra morre porque falta água. Verso 7. Outra caiu dos espinhos e essas não cresceram porque foram sufocadas. Verso 8. Outra ao final em boa terra cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isso clamou: quem tem ouvidos, ouça. Ouça preste atenção no que eu estou dizendo. Quem está dando comando aqui não é a Inês. Quem está dando comando aqui é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele está ensinando a multidão, ou seja, é discípulo? Não. Ele está ensinando a multidão a parábola do semeador, onde ele nos destaca que há semente. E o que é semente? Semente é palavra. Quem entendeu, digita aí para mim. Semente é palavra. Semente é palavra. Que palavra? Palavra de vida, palavra de salvação, palavra de milagre, palavra de restauração. Que palavra? Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach é a palavra que é lançada na minha vida e na sua vida todos os dias.
E aí a gente vai ver onde a nossa alma está conduzindo essa palavra. Primeira coisa, foi lançada Yeshua HaMashiach na minha vida e na sua. Yeshua germinou ou Yeshua foi pisado? Inês, como assim pisado? Quando a gente vai lendo, o que o Senhor fala? Que a parábola, aqui caiu na beira do caminho, a pessoa ouviu, a pisada, você ouve a palavra. Só que o que acontece? Você é enganada pela situação diária. Você ouve a palavra na live, vai abençoar, vai dar certo. Aí você chega no seu trabalho, tem uma situação adversa, o que acontece? Você não crê. Você não move. Por quê? Porque a situação do momento apaga a tua fé. A outra é a que cresceu no meio, faltou água. O que é a água? A água é a manifestação do Espírito de Santidade. Se você não crê na palavra, o Espírito de Santidade não vai se manifestar. Porque lembra que a gente falou bem no início da live? Para que haja milagre, eu preciso de duas coisas. Primeiro, eu preciso de fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, se de acordo com o nosso estudo, semente é a palavra, a primeira coisa para que a palavra se cumpra na minha e na sua vida, eu preciso de fé. Eu preciso de concordância. Então, para que eu viva milagre, eu preciso de fé. Para que eu viva milagre, eu preciso de concordância. Concordância com o quê? Com a palavra, com a semente lançada pela minha vida. E quando essa semente é lançada, quando essa palavra é lançada, o que o inimigo vai fazer? Ele vai dar glória a Deus e aleluia? Não. Ele vai lançar situações dentro da sua ambiência, dentro do seu derredor. É no trabalho, tem uma palavra de paz, vai vir uma ação de guerra. Em casa tem uma palavra de amor, vai vir uma ação de desamor. Para fazer o quê? Para cancelar a semente. E para que eu e você alimentemos a mentira e não o engano. Então presta atenção. Recebeu hoje aqui na live uma palavra de cura. Seu filho vai ser curado. Seu negócio vai prosperar. Seu chefe vai te promover. Tô inventando coisas, situações fictícias. O que você faz? Concorda aqui. Amém, glória a Deus. Primeiro passo. Segundo passo, concordar diante da adversidade. Quando vier o problema, não reclama, dá glória a Deus. Ilumina, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver dentro da situação de dor a tua glória. Ilumina os meus olhos, Pai, para que eu possa ver diante da situação de morte o teu livramento. Ilumina, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver dentro da situação de dor, de lamento, o que? A tua justiça. Porque a tua palavra diz em Salmo 13, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Ilumina os meus olhos, ou seja, me dá consciência, Yeshua, da tua palavra, que é a semente lançada na terra, para viver o reino do céu na terra. Amém? Amém? Glorificado seja Deus. Quem me entendeu aí, dá um glória a Deus. Entenda a ação do inimigo. A primeira palavra, ela é pisada. E pisar está ligado com o inimigo de Israel, que está lá em Deuteronômio 7, se não me engano. Se não me engano, pisar está ligada com Jebuseu. Com Jebuseu, não tenho certeza. Depois eu coloco isso lá no grupo. A segunda semente, ela morre por falta de água. E por que ela morre por falta de água? Porque ela é independente. Ela foi lançada na terra, mas ela não foi regada. E o que é esse regar? Aleluia! Salmo 126. Aquele que caminha lançando sementes. Aquele que caminha, movimento. Lançando sementes, palavras. E ele chorar, oração, chorar, jejum, chorar,
confiança, ele vai colher os seus feixes com júbilo e alegria. O que o Pai está informando para mim e para você? A situação que está te causando dor, chora para mim que eu resolvo. A situação que está causando desconforto, chora para mim, confia em mim. Em mim, Inês, não. Em mim, Yahuwah, o Criador do céu e da terra. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que antes da fundação do mundo já tinha tudo pronto. Aquele que não precisa de plano B. Aquele que nós nem falamos e ele já sabe o que a gente vai dizer. Então eu preciso me apropriar da palavra. A semente foi lançada no meu coração, só que a dor está me paralisando. A semente foi lançada, a palavra profética, a oração da minha irmã, a palavra de bênção do meu marido, do meu líder. Só que eu tô doída. Então o que eu faço? Eu finjo que tá tudo bem? Não. Eu falo que tá tudo certo quando não tá? Não. Eu falo a verdade pro meu pai. Aprenda a falar a verdade pro seu pai. Aprenda a entrar no seu quarto, fechar a porta e se derramar para o eterno, o Criador do céu e da terra. Nós estamos em um tempo onde a mentira prevalece, o engano prevalece, porque o mundo jaz do maligno e os dias são maus. Então nós, muitas vezes, estamos feridas. E o que a gente faz? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo certo, vai dar tudo certo, só que o coração tá ferido. Não faz isso. Derrama suas lágrimas, porque Salmo 126 te garante, aquele que caminha chorando voltará. Ele voltará. Ou seja, ele tá indo em um caminho chorando. Mas ele vai voltar fazendo o quê? Ele vai voltar dando glória, em alegria e em júbilo. Não sou eu que tô falando. Então essa semente, ela morre porque é uma semente baseada na mentira. Onde eu falo da boca para fora que conheço Deus. Onde eu falo da boca para fora que vai dar tudo certo. Mas lá no meu íntimo, lá no profundo, eu não creio. Lá no profundo a decepção é muito grande. Lá no profundo, deixa como está. Não, se posiciona, se derrama para o seu pai, rega essa semente, rega com as suas lágrimas, rega com saliva, rega com o Espírito Santo de Deus através de uma escolha de humilhação. E o Senhor vai fazer diferença. Senhor, estão falando que vai morrer, mas a tua palavra diz que eu vou jubilar. A tua palavra diz que eu vou me alegrar. Ilumina os meus olhos para que eu acorde do sono da morte, é o que o salmista está falando. O que é? Dá-me consciência da tua ação na minha vida. O Senhor está agindo em meio à adversidade. O Senhor está agindo em meio ao deserto. O Senhor está agindo em meio à dor. Por quê? Porque esse foi o canal para chamar a sua e a minha atenção. Porque no momento de alegria, muitos de nós esquecem quem é o mover, o dono da alegria. A outra semente, a terceira semente, aqui foi os espinhos. Ela foi sufocada. Ela foi sufocada, ela foi sufocada pelos espinhos. Os espinhos também são um inimigo do eterno. Aqui, quando a gente fala metafisicamente, né? Quando a gente olha com olhos um pouco mais profundos, quando o Senhor está falando de espinhos, ele está falando de um povo que eram os sineus, né? E eu, como os jebuseus, eu não vou falar dos inimigos, mas eram inimigos, eram os espinhos. E os espinhos agem aonde? Eles agem dentro da metafisicamente, eles vão agir no ar, ou seja, nos pensamentos. Nós pensamos. E quando nós pensamos, nós não cremos, porque nós pensamos baseados na nossa convicção. Alguns aqui, eu acredito, né, que já tiveram a experiência de ver um paralítico andar. Aí quando a gente olha para os nossos olhos físicos, olha lá um cadeirante, estou citando o exemplo do cadeirante, mas podia ser várias coisas. E aí fala, nunca. Aí de repente a gente está em uma reunião ou dentro de um templo ou numa casa. As reuniões que são feitas dentro de casas, elas são fantásticas. Por quê? Porque quando a pessoa verdadeiramente rega a semente com a presença da Aruach HaKodesh, quando ela está plantada e ela é derramada no altar, tem o sopro, o ar, tem o sopro do vento do Espírito. Aí aquele cara lá levanta da cadeira de roda.
Aí você fala, como? Você fala, uau! E Pedro faz isso o tempo todo. Paulo faz isso o tempo todo. Tem homens e mulheres que estão no anonimato, que vivem isso o tempo todo. E o que que é? É porque os sineus, os espinhos, o que que são os espinhos? Os pensamentos que manipulam, colocando em dúvida a palavra. Os pensamentos, as sensações que nós temos na nossa alma, que fala, ô Senhor, mas eu estou esperando há tanto tempo. Sabe por que não aconteceu? Porque você está esperando, começa a se movimentar, que você vai ver que vai acontecer. A espera não traz nada, o que traz alguma coisa é a ação. Então os espinhos, eles sufocam a semente, por quê? Porque eles olham de acordo com as convicções humanas. Eles olham de acordo com as convicções humanas. E onde tem convicção humana, não pode ter conexão divina. Por quê? Porque o espaço está cumprido, o espaço está preenchido. Que espaço? O espaço do entendimento, o espaço do conhecimento, o espaço da sabedoria. Se eu sou cheia de mim, eu sou vazia dele. Se eu sou cheia da minha convicção, eu sou vazia da convicção dele. E essa semente, ela é lançada, só que ela vai morrer por quê? Ah, será? Não, menino, isso é impossível. A ciência disse que é impossível. Ah, o sistema financeiro disse que é impossível. Não, os médicos falaram que é impossível. Só que quando alguém se levanta para viver o impossível, haverá manifestação da glória do Pai. Aleluia. Quem está disposto e está disponível para viver o impossível? Viver o impossível é para poucos. Por quê? Porque poucos estão disponíveis para viver o impossível. Inês, como assim? Porque para que eu e você viva o impossível, eu preciso fazer uma coisa. Me relacionar. Com quem? Com o meu Pai. E para eu me relacionar com Ele, eu tenho que abrir mão de quem? De mim. E o que eu aprendo desde o dia que eu nasci? O que você aprende desde o dia que você nasceu? Que tudo é para você, nada é para Ele. Aleluia, irmã. Glorificado seja o nome do Pai. Se não for para o eterno, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. É verdade. Para Deus não há impossível. Tô lendo aqui o seu verso, Camila. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quer viver o impossível? Então começa a fazer aquilo que está em quê? Em Lucas, no capítulo 8, verso 15. O que está dizendo? Seja uma boa terra. Porque eu e você, mulher, nós somos terra. Eu e você, seres humanos, homens que estão aqui, também são terra. Eu estou falando da mulher em outra conotação, no sentido da multiplicação. Seja uma boa terra. Porque a boa terra manifesta milagres. E o que a boa terra é? Ela é benigna. Ela é benigna, ela escolhe gerar vida e não morte. Ela escolhe gerar comportamentos, ações, pensamentos, sentimentos que manifestam o reino de forma prática e não de forma filosófica. Como? Escolhendo o bem e não o mal, diariamente, independente do seu momento. Eu escolho lançar sementes na vida do meu irmão, independente da minha situação. Por quê? Porque eu aprendi que o menor no reino é o maior. E o que o menor faz? O menor serve. E o maior também serve. E Yeshua é o maior no reino. E o que ele fez? Se fez menor. Ele era santo, se fez pecador. Ele era Deus soberano, se fez servo. E o que ele faz com os discípulos? Lava os pés, lava o fundamento, a base, purificando de forma profética a base do que? Da igreja. Porque pés é fundamento, pés é base. O que ele está falando para os discípulos? Vocês que são meus discípulos, que são meus seguidores, vocês estão sendo purificados na água, que é o Espírito de Santidade, através de mim, que sou o acesso, Yeshua HaMashiach, para vocês irem
praticar o que? A benignidade. Fazendo o que? Anunciando a verdade. Que quem é? Que sou eu. Então Yeshua, que era o maior, se faz menor. Quer viver milagre? Muda seu comportamento. Quer viver milagre? Começa a praticar benignidade. Quer viver milagre? Ao invés de reclamar por causa da situação difícil, começa a glorificar e fala: Senhor, forja meu caráter mesmo. Isso é pra gente madura. Isso não é pra qualquer um. Isso é pra filho. Limpa-nos, Pai, como o Senhor fez com o apóstolo Pedro, como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, como o Senhor fez com o apóstolo Tiago. O que é apóstolo? É enviado. E o que o apóstolo envia, o que o enviado, que o apóstolo faz? Ele dá fundamento. É impressionante quando a gente vai estudar a palavra, como tudo se conecta. Se eu e você não negarmos o texto, se eu e você estivermos plantados em Yeshua HaMashiach, a palavra se conecta, ela fecha. Os apóstolos são pessoas enviadas, eles são o fundamento. O que Jesus faz? Purifica, lava os pés dos apóstolos. O que é os pés, profeticamente falando? Dentro da anatomia profética, dos significados dos pés. Pés é fundamento, pés é base. Ou seja, eu estou purificando a base, eu estou purificando o fundamento, ou seja, dos meus apóstolos, que são meus discípulos, que entenderam a verdade. Que verdade é essa? Que Yeshua fará e faz toda a diferença. Quer viver milagre? Para de fazer do seu jeito. Para de querer as respostas de acordo com as suas convicções. Porque se eu e você estivermos cheios de nós estamos vazios dele. Então, que nessa quarta-feira, onde o espírito do conselho se manifeste, que eu e você possamos adentrar no nosso quarto. O que é nosso quarto? Não estou falando do quarto físico, tá? Você pode adentrar no quarto físico? Pode, não tem problema. Mas eu estou falando do seu quarto espiritual. O que é seu quarto espiritual? É a sua intimidade. Para 2 minutos, para 5 minutos, para meia hora. Adentra na tua intimidade, questiona o teu pai. Senhor, onde eu tô morta? Onde eu tô morta, pai? Onde é que eu estou morta? Qual a razão para essa situação X, Y? Qual é a questão disso, pai? Ilumina os meus olhos. Ilumina os meus olhos para que eu veja, Pai, onde foi que eu caí. Para que eu entenda, para que eu compreenda. A palavra nos garante no livro de Provérbios que a sabedoria, ela está gritando. Ela não está chamando, de forma educada. Ela está gritando a quem ela possa orientar, a quem ela possa ensinar. Se você for ler o livro de Provérbios, o capítulo 2 hoje, o Senhor nos fala que aquele que deseja sabedoria, busque sabedoria. E neis o que tem a ver agora sabedoria com Salmo 3, com Lucas 8, tudo. As situações adversas estão gritando para que eu e você busque aquele que tem a resposta, a direção. Aquele que tem o acesso, aquele que tem o código. Quem é? Yeshua HaMashiach. Como eu vou fazer isso? Internalizando. Eu vou voltar para mim. E vou perguntar, espírito do conselho na quarta-feira. Espírito do entendimento na terça-feira. Espírito da sabedoria na segunda-feira. Me mostra onde eu estou morta. Ilumina os olhos. Dá-me consciência de Yeshua HaMashiach, transforma a minha consciência, guarda a minha vida, me mostra a minha queda. Só que nós fomos doutrinados a olhar para fora e a chave está dentro. A chave não está fora, a chave está dentro. Por isso que o pregador nos orienta, entra no teu quarto. O que é quarto, gente? Quarto é lugar íntimo, quarto é lugar reservado. Quando você recebe uma visita na sua casa, não é todo mundo que vai no teu quarto. No teu quarto vão pessoas íntimas.
vão pessoas selecionadas. Porque quarto está representando o quê? Intimidade. O que o pregador está falando? Entra na tua intimidade, entra no profundo. Você e eu apenas, entra no teu quarto, revisa tuas convicções, revisa teus sonhos, revisa teus relacionamentos, revisa a tua vida, Revisa a tua vida. Entra, não é a opinião da Inês que fará a diferença. A opinião que fará a diferença é a opinião de Yeshua HaMashiach. Que terra você é? Você é a terra que a adversidade mata a semente? Você é a terra que as suas convicções matam a semente? Você é a terra que é sufocada pelas dores? Ou você é a terra que crê em Yeshua HaMashiach como seu Senhor e Salvador de forma prática e confia nele? E sabe que está difícil, mas sabe que dentro da dificuldade ele vai mover. Sabe que a situação é de regozijo e está vivendo o regozijo de forma consciente, porque sabe de forma íntima que fez a escolha certa. Nós precisamos aprender a viver de forma intencional e não automática. Nós temos que ter escolhas intencionais e estratégicas e não sermos movidos igual cana agitada pelo vento, direita e esquerda, não sabe nem o que está acontecendo. Esse tempo, me perdoem, tá? Mas eu tenho que falar, esse tempo as pessoas não pensam, elas só reagem. Elas não pensa, entra no teu quarto, entra no seu secreto. A situação está acontecendo por qual razão? Pergunta ao teu Senhor. Pede a Ele para que Ele ilumine os olhos do teu entendimento, para que você possa viver a verdade dEle e não a verdade que está sendo mostrada ali de forma enganosa. Quando a gente vai em Provérbios 2, o pregador fala o seguinte: aceite as minhas palavras e esconde contigo, esconder, intimidade, o quê? O meu mandamento. Esconde o meu mandamento. Verso 2, para que esteja atento à sabedoria e dê ouvidos e incline o teu coração ao entendimento. Primeiro eu cumpro o mandamento, depois eu dou atenção à sabedoria. Depois que eu cumpro o mandamento, dou atenção à sabedoria, eu recebo entendimento. Depois que eu receber entendimento, a inteligência vai se manifestar na minha vida. Verso 4. E então eu vou investir. Então não é automático. O que eu quero mostrar dentro de Provérbios 2, que está conectado com Salmo 13, que está conectado com Lucas 8, para a nossa vida de forma prática. Busque respostas no Criador. Ore ao Criador, se conecte ao Criador, através da porta, que é Yeshua HaMashiach, que é o acesso, que é o código, que é a direção. Faça isso de forma consciente, ou seja, trazendo consciência, pensamentos filtrados em Yeshua. E então haja de forma intencional, não é emocional, é forma intencional. Primeiro eu busco ao Pai, depois eu analiso nas Escrituras, depois eu me movo. E quando eu me mover, eu terei consequência da minha ação. Eu preciso ser madura para saber que a minha ação vai gerar uma consequência no mundo físico e no mundo espiritual. E o que o inimigo vai fazer no mundo espiritual? Ele vai me enganar, ele vai mentir, ele vai criar situações para que eu mate a palavra lançada. Tá vendo quando eu tenho intenção e clareza, ou seja, quando os olhos são iluminados, eu consigo me mover diferente? E aí então vai fazer o quê? Eu vou começar dia a dia, semana a semana, mês a mês, viver a intimidade num relacionamento com o Pai, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, nos meus sonhos. É difícil? É. Por quê? Porque requer ação minha.
requer análise do meu comportamento, requer análise das situações. Não é automático, é escolha. Só que se eu não tomar essa escolha, as coisas estão acontecendo e eu não sei nem o que está acontecendo. Eu estou recebendo as palavras e elas estão morrendo e eu não sei nem o que está acontecendo. Isso é uma coisa muito comum nos dias de hoje, né? Eu não sei o que aconteceu, eu não sei, estava tudo bem, deu tudo errado. Eu não sei o que estava tudo certo. Por quê? Porque está no automático. Se eu pudesse falar uma coisa, para poder encerrar a nossa live, saia do automático. Analise a você mesma à luz da palavra. Peça ao Senhor de forma íntima, entrando no seu quarto. Busca Ele, se alimenta dEle. Viva a palavra, a semente lançada. Observe as coisas. E então a gente vai manifestar o reino na prática. Multiplicaremos nossos talentos. Multiplicaremos nossas habilidades. Vamos nos regozijar nele. E nos momentos de dor, também vamos nos regozijar nele. Porque temos a convicção dele, nele, com ele, para ele. É tudo sobre ele e nada sobre nós. Amém? Shalom, shalom. Perguntas? Ficou claro? Consciência. Ivonildes, mente está diretamente ligado à consciência. Mente está ligado à consciência. Consciência está ligado a Yeshua HaMashiach. Então, quando a gente fala de mente, a gente está falando de consciência. Quando a gente está falando de consciência, a gente está falando de Cristo. Por isso que alguns falam, nós devemos ter a consciência crística. A consciência crística, o que é? É ter uma mente cheia de palavra. Aleluia. Uma mente que quando vem a informação, você cancela com palavra. E que palavra? É palavra motivacional? Ai, você vai vencer. Palavra, você é poderosa. Não. Essas palavras são vazias e não tem peso nenhum. Palavra motivacional é vazio. É por isso que pessoas investem em palestras motivacionais e no primeiro momento elas saem assim, né? Uau! Vou fazer, vou acontecer e papá. E algumas, dependendo do temperamento, elas vão até ter uma melhora. Mas daqui a pouco se apaga. Por quê? Porque a emoção só vai mover até determinado nível, né? Agora, espiritualidade não. Espiritualidade, ela move o tempo todo. Calado move, agindo move, fazendo move. Espiritualidade é diferente. Amém? Aleluia! Aleluia! Sem perguntas? Aleluia, Arlete! Glória a Deus! Amém! Glorificado seja o nome do Eterno. Shalom, Miloca, nem te vi. É isso aí! Olha lá o Salmo 127. Aos meus amados, eu dou enquanto dormem. Olha que coisa linda, gente. Hoje eu sou uma apaixonada, né, por salmos. E salmos são armas, né? A gente olha assim, salmo, fala, ai, que coisa linda, salmo. Salmo é arma de guerra. Salmo é arma de guerra. O trem é forte. E no Salmo, se não me engano, 127, está dizendo que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Por quê? Porque as armas de Salmo, elas não movem na emoção, elas movem na espiritualidade. Então, até quando eu estou vulnerável, se eu estou cheia de palavra, o céu está movendo. A terra está movendo. Por quê? Porque eu tenho consciência de Yeshua. E quem pensa como Yeshua, sente como Yeshua. Quem sente como Yeshua se comporta de acordo com Yeshua. E quem se comporta como Yeshua vai vibrar.
vai frequenciar. Então entrou no ambiente, tá todo mundo zangado, entrou, não falou nada. Por favor, um copo com água. Quanto é que é uma garrafinha de água? Ah, é X reais. Por favor. Aí vem a mansidão, assim. Por quê? Porque você está vibrando. Você está vibrando o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aleluia! Então você está calado e está movendo. Por quê? Porque as suas células... Eu nem posso falar muito disso. Quem está comigo no privado sabe que eu sou alucinada com DNA, porque é a nossa genética, as nossas células, quando alinhadas na palavra, eu tô caladinha e elas estão vibrando. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Eterno, Criador do céu e da terra. Aleluia! Medita nessa palavra, Salmo 126, eu vou plantar com lágrimas. Salmo 127, leia o livro de Salmos, leia. Salmo 127, aos meus eu dou enquanto dormem. Esse Salmo 127, ele é poderosíssimo, porque ele nos ensina que se o Senhor não cuidar da casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Por quê? Porque a nossa vida toda deve vibrar na palavra. Exatamente, Manu. Frequência do céu, frequência alta, cheio de palavra, cheio de verdade de Jesus. Amém? Aleluia! Aleluia! Glorificado seja o nome do Eterno. Shalom, Dona Cris. Seja muito bem-vinda. Shalom, shalom. Sem perguntas? Então estamos sem perguntas hoje, né? Quarta-feira que vem, 9 horas da manhã, nós estamos aqui de novo. Começamos pontualmente, né? Não me lembro se eu já cheguei a atrasar horrores, né? Não me lembro, né? Mas pontualmente, 9 horas eu tô aqui, a gente começa o nosso ensino 9h08, 9h10 no máximo. Se é que é isso tudo, onde nós, amém, outro filho que vai receber cura, já foi ministrado, Cris, a cura do Eterno. Ore, Cris, 3 horas da tarde, tanto a Cris como a Gabi que estão aqui, tá? Oração no portal das 3 horas da tarde, que é o portal do milagre. 3 horas da tarde é portal do milagre. 3 horas da tarde é o portal da cura. Então, ore nesse horário. Peça ao Senhor o milagre da cura. E o seu filho está curado, tá? Sua filha está curada, a sua bebezinha que está ali. Ore, tá? Eu ia até... Portal das 9 horas da manhã também, tá? Mas a gente já liberou a oração, então já tá tudo tranquilo. Tudo tá feito, tudo tá pronto, tudo tá consumado. A palavra nos garante que não é no muito falar. Então, do mesmo jeito que eu, sem saber, liberei palavra de cura sobre o filho da Gabi que estava aqui, que eu nem sei se é cura, mas foi a palavra que me veio à boca. Tá liberada a palavra de cura sobre a vida da tua filha. E eu creio que você passará aqui para dar o testemunho para a glória de Jesus. E se você não passar aqui, você vai falar, né, em outro tempo, no lugar que o Senhor determinar. Amém? Libertação, portal da meia-noite, tá? Libertação, hora no portal da meia-noite. O que é portal? É hora, no horário da meia-noite. Hora. 3 horas da tarde, milagre. Aleluia. Que o Senhor abençoe a vida dele. Amém, Cris? Dúvidas? Mais alguém? Louvado seja o Criador para todo o sempre. Eu anotei um negócio aqui, mas agora eu não tô achando. Amém. Aleluia. Glorificado seja o Criador.
6 da manhã, o que é 6 da manhã mesmo, hein, Andréia? Portal da Intimidade, 6 da manhã. 6 da manhã, quem tá com depressão, procrastinação, melancolia, hora 6 da manhã. Hora 6 da manhã. Oferta 6 da manhã, não vou falar sobre isso, senão vai gerar polêmica, né, meninas? Quem tava na mentoria fechada ontem, muita polêmica. 6 da manhã. No domingo a live não fica gravada. É nesse domingo, José Mildes, eu falei umas coisas que não podiam ter falado na rede. Então, para evitar né? Eu não deixei gravada. Domingo 18h30, domingo 18h30, eu tô fazendo live, dando direcionamento para a semana. Então você que tá em casa e tem disponibilidade, já entra, porque se eu não deixar nada, se eu não falar nada assim polêmico, eu deixo salva, né? Mas quando às vezes eu não filtro, né? E foi o que aconteceu domingo, José Mildes. Aí eu não pude, por conta da informação. Mas amém. Em um outro momento a gente faz algo lá no privado. Quinta-feira, quem tá aqui na live e ainda não está no grupo Palavra na Prática e deseja receber ensinos e orientações, é um grupo aberto. Então você entra e sai a hora que você achar que deve, né? Porque todo mundo dá opinião de acordo com a palavra. Na quinta-feira eu vou ensinar sobre Peça e sobre o mês de Abib, sobre ações que a gente deve ter ainda esse mês para nós estarmos alinhados no ano bíblico. Então, se você quiser e puder, entra lá no grupo que o link tá na bio, grupo Palavra na Prática, é um grupo só para mulheres no WhatsApp. Nossos encontros acontecem agendados previamente às quintas-feiras, 19 horas. Então essa quinta-feira, 19 horas, eu iria falar das tribos malignas, eu ia falar da tribo de Dan, não vou falar mais porque eu vou falar de Peça e de Abib. E o que a gente deve fazer para ter alinhamento do ano? Porque nós estamos no primeiro mês bíblico, nós não estamos no quarto mês bíblico, nós estamos no primeiro mês bíblico. E quando nós nos alinhamos aos tempos e às estações do eterno, nós começamos a estar alinhado de acordo com as escrituras. Portais são acessos, Gabi. Tá? Portais são acessos. Hora é um portal, mês é um portal, ano é um portal, estações são portais, tem inúmeros portais, e portais são acessos. E quando eu adentro nesse portal, ou seja, nesse acesso de forma correta, eu recebo um milagre. O que acontece? Não posso falar isso, né? Hoje muitos de nós não recebemos porque não temos a informação correta. Lá no livro de Oséias isso está muito claro. Por que perecemos? Porque não conhecemos. E não conhecemos o quê? Não conhecemos a verdade descrita nas escrituras sagradas. Então, portais é isso. Tá? Então, você, Inês, eu não quero entrar no grupo porque não gosto de grupo. Como é que eu faço para receber o link? Me manda mensagem no privado, 10 minutos antes, 20 minutos antes, que eu vendo, eu tenho que ver, tá? Se eu ver, eu mando o link pra você, tá? Se eu não ver, aí eu não consigo. E depois, se o Senhor permitir, eu deixo a aula gravada no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube é exatamente o meu nome, como é no Instagram. Então, Inês, não quero entrar em grupo, não quero participar, mas quero ensino. Começa lá nos seguir no canal do YouTube, porque eu coloco lá no canal do YouTube alguns ensinos. Não todos, mas eu tô começando a colocar lá, tá bom? 18 horas é o portal da viração do dia. Ok? Amém? Mais perguntas?
Todos os portais são fortes, todos os portais são extraordinários. Cada portal carrega uma orientação, carrega uma chave. Cada portal tem um anjo, cada portal tem uma ativação. Não existe portal forte ou portal fraco, porque no eterno habita a força. No eterno habita tudo aquilo que é pleno, que é absoluto. Então cada portal tem um acesso e um código. Então quem está buscando sabedoria, busca o portal das 3 da madrugada. Amém? Quem busca justiça, quem busca o impossível, 3 horas da tarde. Meio-dia é clamor e justiça. O profundo, o oculto, respostas, direcionamento, portal das 12. Tá bom? É consciência. Lembra que eu falei que nós temos que nos mover de forma consciente? Eu não faço de qualquer forma. Eu tô triste, vou orar meio-dia. Não. Eu preciso de uma situação onde eu tô doída, é clamor, é meio-dia. Preciso de milagre, 3 horas da tarde. Preciso de sabedoria, 3 horas da manhã. Preciso consagrar. O que é consagrar? É dedicar o ano. É portal do mês, é a Bíblia, é primícia, é livramento. É o primeiro mês do ano. Eu faço de forma consciente, eu faço de forma intencional. Eu sei o que estou fazendo, porque eu me alimento do Cordeiro. E quem é o Cordeiro? É o Verbo vivo. E quem é o Verbo vivo? Yeshua HaMashiach. E como ele está representado nos dias de hoje? Como? Palavra. Então, a primeira coisa que qualquer pessoa tem que fazer, que me segue, seja no Instagram, seja em YouTube, seja em terapia em grupo ou em terapia individual. Inês, como é que eu faço para mudar minha vida? Vamos começar com o básico bem feito? Básico bem feito, leitura da palavra. Oi, Lu! Que bom que você tá aqui, não te vi, bonita! Venha quarta-feira que vem, toda quarta-feira, Lu, 9 horas da manhã eu tô aqui. Se quiser entrar no grupo do WhatsApp, tem palavra toda quinta, vai ser um prazer, muito feliz. Manda um abraço pros meninos, a Lu tem 3 sacerdotes. E manda um abraço também pro Patrick, eu ia chamar ele pelo apelido. Obrigada, viu, Lu? Muito bom você estar aqui. Se alimente de palavra. Onde tem palavra, tem a manifestação do Cordeiro vivo. Amém? Vamos orar então. Mais alguma pergunta? Mais alguma observação? Glorificado seja o Criador. Gênesis. Começa pela Torá, leia a Torá. Começa por Gênesis, a origem, Bereshit, o início. Inês, não estou entendendo nada. Espírito de santidade, Aruach HaKodesh, abra os meus olhos, ilumina os meus olhos, para que eu possa entender o código que o Senhor tem para mim. Todas nós temos um código, todos nós temos um acesso, todos nós temos uma porção dada pelo Criador no dia que nós nascemos. Então, vai ler as Escrituras, Espírito de Santidade, me ajuda. Quem é o Espírito de Santidade, Inês? É o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, me ajuda a ler a Bíblia. E começa a ler a Bíblia. E tenha disciplina. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Entendido, Andréia? Amém? Mais alguma pergunta? Vamos orar. Aleluia. Gente, estou suando. Glorificado seja o nome do Pai. Paizinho, obrigada por este tempo. Obrigada, Pai, pelo privilégio, Senhor. Pelo privilégio
de estar conectada contigo. Senhor, abre os olhos da minha mente, abre os olhos do meu coração, abra os olhos da minha alma, abra os olhos do meu entendimento, ilumina-me, para que eu e as minhas irmãs possamos ser direcionadas por Yeshua HaMashiach, a tua verdade, a tua palavra, o teu caminho. Senhor, que essa semana, esse resto de semana, o Senhor possa nos levar aos lugares que o Senhor deseja, trazendo-nos a compreensão dos fatos, dos acontecimentos dentro de cada ambiência. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, obrigada pelo teu livramento, obrigada, Senhor. Guarda nossos filhos, guarda nossos cônjuges, guarda nossos negócios, guarda nossos projetos, porque a tua palavra nos garante que o Senhor dará ordem aos teus anjos a nosso respeito para nos guardar, para nos livrar. Senhor, nós levantamos muros de oração neste tempo, engrandecendo o teu nome, Criador do céu e da terra, pois tu és o único Senhor, tu és o único acesso. Obrigada, obrigada, Senhor, pelo privilégio de ser filha, aleluia, porque nós somos filhos, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada pelas adversidades. Obrigada pela graça, pelo perdão, pela misericórdia. Nós levantamos muros de oração em gratidão a tudo aquilo que tu tens feito na nossa vida. Obrigada, Senhor, por a porção de hoje. Nos leva, nos guia, nos orienta, nos ensina a tua verdade para a glória do teu nome, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Até quarta-feira que vem, se o Senhor assim nos permitir. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós, que ele tenha misericórdia de nós e que ele nos dê a shalom. Aleluia. A live vai ficar gravada aqui. Se vocês puderem, por favor, tá? Faz também lá para que o Instagram possa encaminhar mais e mais. Amém? Muito obrigada. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Fiquem com Deus.